Olá e seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Júlia Gonzalez. E este vídeo de hoje pode ser um marco entre o antes e o depois da sua vida. Dependendo do jeito que você olhar para ele, pode ser um marco de uma mudança significativa na sua vida. Assiste até o final, vai valer a pena. Eu tive uma mãe e um pai. Eu tive uma mãe excepcional. Hoje eu não vou falar do meu pai, vou falar só da minha mãe. Tive uma mãe muito boa mesmo, uma mãe excepcional. Que dentro das limitações que ela tinha, dentro da falta de conhecimento que ela tinha, ela deu o seu máximo. E a premissa dela sempre era que ela queria fazer por nós o que não tinham feito por ela. E ela não queria que nós passássemos pelo que ela passou. Então tudo que ela não gostava que a mãe dela fazia com ela, que era ruim, ela não passou para nós. Tanto que hoje eu tenho isso como legado, né? As minhas crianças, elas apanharam um tempo, um período. De vez em quando ainda apanham. Mas eu nunca puxei cabelo, nunca puxei orelha, nunca dei beliscão, porque eram coisas que a minha mãe sofria e ela prometeu para si mesma que ela nunca faria com as filhas dela. Então foi um legado que ela passou para nós, né? E ela teve duas filhas neurotípicas. Neurotípicas, para quem não sabe, é o novo normal, digamos assim. Antigamente a gente falava a criança é normal. Hoje em dia a gente fala a criança é neurotípica. Então ela tinha duas filhas neurotípicas. Pelo menos a gente acha que as duas eram. Hoje em dia eu tenho dúvida se eu realmente era uma criança neurotípica. Mas passou por neurotípica, vamos lá. E aí ela teve lá suas dificuldades como mãe e tudo mais, mas dentro daquilo que ela vivenciou, dentro das crianças que ela tinha e tudo mais. Quando nós tivemos nossos filhos, eu e a minha mãe, ela sempre queria vir para ajudar, queria estar perto, né? E aí ela fazia uma viagem lá do Paraguai, de onde ela morava, para vir aqui para ajudar a gente, a cuidar das crianças, a chacoalhar quando tava chorando, e enfim, né, para dar aquele apoio. Inclusive na hora do parto, da minha irmã, ela esteve presente na hora do parto. E ela sempre queria ajudar, queria fazer o que ela fazia por nós quando nós éramos pequenos, né? E aí surgiu uma situação que ela nunca viveu na vida. A minha irmã teve a primeira filha, foi diagnosticada com síndrome de Asperger. Então, é uma criança totalmente diferente da que nós estamos acostumados, da que a minha mãe estava acostumada a cuidar, né? Saía totalmente fora daquela realidade dela. E um dia minha mãe chegou para mim, na minha casa, e ela estava ponderando sobre a situação e estava um pouco transtornada, e ela disse assim: Ju, eu queria muito ajudar, mas eu não sei como. Eu nunca passei por essa situação. Então eu não faço ideia de como ajudar a sua irmã. E minha irmã, ela tirou de letra tudo isso, tira de letra até hoje. E ela buscou conhecimento e tudo mais para ela conseguir dar conta daquilo que a filha dela precisava. Mas a minha mãe não tinha as ferramentas para isso. Por quê? Porque ela nunca passou por essa situação. Então, por mais que a gente queira, a gente às vezes não vai ter as ferramentas necessárias para ajudar o próximo. Minha mãe, ela fazia umas coisas assim que ficavam muito marcadas. Uma coisa que minha mãe sempre me ensinou foi olhar para o céu. Ela amava olhar para o céu. Até hoje, ela manda às vezes foto para mim de lua, de estrela, do sol, que tá diferente, das nuvens, enfim. E quando a gente era pequena, eu e minha irmã, nós morávamos era afastado, não era cidade, era sítio. Então não tinha prédios, não tinha muitas casas, nada. E a gente gostava muito de noite, minha mãe que nos ensinava a fazer isso, a gente colocava um colchão na varanda e ficava olhando para o céu. E a gente via muita coisa doida, via umas pontinhos de estrela andando, via coisas diferentes que você não vê se você não olhar para o céu, né? E isso ficou muito marcado em mim. Até hoje eu passo isso para os meus filhos. Desde pequenininhos eu pegava eles no colo e levava, falava: olha a lua, que linda que ela tá hoje. Olha que sol lindo, que pôr do sol, gente, que coisa mais linda. Olha essas cores.
Teve uma vez até que eu mostrei para eles eram pequenininhos dentro do carro, e eu mostrei para eles o pôr do sol, e aí eu não lembro quem deles, tinha uns 2 aninhos, falou assim: mamãe, vamos fazer uma oração para agradecer esse pôr do sol? E nós fizemos dentro do carro. Desculpa, tive que cortar que as crianças entraram aqui no quarto, mas vamos continuar. Então, esse é um legado que ela deixou para mim, e até hoje eu olho pro céu, sempre, sempre. E esses dias atrás eu vi um cometa. Sabe aqueles cometa lindo que vai soltando uma cauda colorida? Gente, vocês não têm noção, é lindo demais. E eu já tinha visto assim nas revistas, né? Mas nunca ao vivo, eu nunca vi ao vivo. E a hora que eu olhei para o céu, eu vi aquilo passando, me extasiou de uma tal forma que eu comecei a gritar. Eu falei, gente, vem aqui ver! Só que eu não tive coragem de sair de lá para chamar os outros, porque senão eu ia perder aquele espetáculo. Então eu só fiquei gritando, vem Ana Júlia, vem Caleb, vem aqui ver. E foi tão rápido que a hora que eles chegaram já tinha passado, só eu vi. Aí lógico, né, que eu cheguei, entrei em casa, já peguei o celular, falei, vou mandar uma mensagem para minha mãe. E aí mandei para ela, mãe, você não sabe o que eu vi um cometa. Fui pesquisar para ver o que era, né, primeiro. Vi um cometa, assim, assado, soltando uma cauda colorida, coisa mais linda. Eu nunca vi nada tão lindo na minha vida. E aí ela falou assim para mim, nossa, Ju, eu nunca vi isso. E ela olha para o céu desde que eu me conheço por gente, né? Ela falou, eu já vi vários, eu já vi aqueles que andam, já vi que pisca, já vi que muda de cor, mas eu nunca vi um cometa com cauda. E eu só vi por causa dela. Se ela não tivesse me ensinado a olhar para cima, eu não teria visto aquele cometa. Por que eu tô trazendo essa história para você? Porque muitas vezes aquilo que você faz hoje vai refletir no seu filho as coisas que ele vai viver. Muitas vezes não sempre. Tudo que você faz vai refletir no seu filho aquilo que ele vai vivenciar. E muitas vezes o seu filho vai ver coisas que você sonhou, só que você nunca viu. E o seu filho vai ver por causa de você. E muitas vezes ele vai ver coisas que você nem nunca sonhou. Mas o seu filho vai ver e vai viver por causa da sua influência, por causa daquilo que você fala para ele, por causa do seu exemplo. E eu não tô falando só de coisa boa, não. Tô falando de coisa ruim também. A vida do seu filho não vai ser igual à sua. Ela pode ser muito melhor e ela pode ser pior também. Vai depender da sua influência. E por que eu comecei contando sobre a experiência da minha mãe, que ela não conseguiu ajudar a minha irmã? Gente, toda experiência ruim que você estiver passando, toda aflição, medo, raiva, situação ruim, enfim, qualquer situação ruim, não se trata de você. Não se trata de você, se trata do outro. Se trata de ferramentas que você vai pegar para você ajudar o outro lá na frente. Talvez um outro que você nem conhece. Se a minha mãe tivesse tido uma criança com síndrome de Asperger, ela saberia ajudar a minha irmã. Ela não teve. E foi bom. Às vezes as pessoas podem até pensar, nossa, obrigada, Deus, por eu não ter uma criança especial. Mas aquele que tem uma criança especial tem muito mais ferramenta para ajudar o outro do que você que não tem. Então, lógico, a gente tem que agradecer pela situação que a gente está. Mas quando você estiver passando por uma situação ruim, qualquer que seja, qualquer coisa que te aflige, pensa que não se trata de você, se trata do outro. Assim como Jesus Cristo, quando estava na cruz, quando sofreu no jardim do Getsemane, não se tratava dele. Em momento algum se tratou dele. Ele não precisava estar sofrendo por aquilo, ele não tinha pecado, ele não tinha feito nada de errado. Se tratava do outro, se tratava de nós. E da mesma forma, quando você estiver passando por aflição, quando você estiver passando por dificuldade, quando os outros estiverem apontando o dedo para você, porque você não está fazendo o seu melhor, porque você não está sendo uma boa mãe, porque você não está dando conta da casa, porque você não está dando conta disso, daquilo outro. Respira fundo. E agora você tem uma ferramenta nova para você pensar. Não se trata de mim. O que eu preciso aprender com essa situação?
para eu ajudar o próximo lá na frente. Talvez esse próximo vai ser seu próprio filho, sua própria filha. Talvez vai ser alguém que você ainda nem conhece. Mas você vai pegar ferramentas para você poder ajudar o próximo, tá? Esquece você. O ego às vezes fala tão alto que a gente fala, nossa, por que que eu tô passando por isso? Por que que só eu sofro? Por quê? Por que comigo? Porque não é com você. Você só tá pegando chaves para abrir portas lá na frente. É só isso. Só disso que se trata. E aí você vai poder ajudar. Eu tenho certeza que a minha irmã, ela pode ajudar muito mais pessoas que eu não posso. Porque eu tenho 4, mas eu tenho 4 neurotípicos. Eu não tenho nenhum especial. E por causa disso, eu não tenho ferramenta para ajudar alguém que tem. Oi. Pensa nisso, tá? A sua influência não dá para ser medida. De forma alguma, nem em dinheiro, nem em números, nem em nada. Não dá para medir a influência que você vai ter sobre o seu filho. Eles vão viver coisas que você nunca imaginou, por sua causa, por causa da sua influência. E quando você estiver passando por dificuldade, lembra de pegar as ferramentas no meio dessa dificuldade. Quando você estiver lá no olho do furacão, que está tudo rodando em volta, com muita força, você não consegue nem ver o que está passando, respira e foca em qual ferramenta você precisa pegar dessa situação para você poder ajudar alguém lá na frente. Tá bom? Eu tenho certeza que isso vai mudar o seu conceito. Porque eu comecei falando de uma mãe boa que eu tive. Talvez você não teve uma mãe boa como a minha. Talvez você não teve uma mãe. Talvez você não conheceu a sua mãe. Mas isso que você passou é uma ferramenta que eu não tenho para ajudar o outro. Você tem. Eu posso ajudar de outras maneiras, mas eu não posso consolar alguém que não teve uma mãe, porque eu tive. Então pensa nisso, quando você pensar em todas as coisas ruins que aconteceram na sua vida, nas desgraças, nas misérias. São tudo ferramenta. E aquelas mais sofridas são as melhores. São as que ninguém tem. É o que vai fazer a diferença, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Deixa o seu like e se inscreve no canal, compartilha, deixa o seu recado, beleza? Até a próxima.